Caríssimos irmãos, a paz seja convosco. Aqui estamos em mais uma sexta online, trazendo uma palavra de Deus para vós, de encorajamento, motivação. Estamos no começo de um fim de semana prolongado e nada melhor do que começar com uma meditação bíblica, com uma partilha das Escrituras. Como os irmãos têm acompanhado, temos falado ao longo destas semanas sobre o Espírito de Deus, sobre a ação do Espírito de Deus. E hoje tenho uma última meditação sobre um dos dons espirituais que nos falta, para na próxima sexta-feira fazermos uma conclusão. E hoje gostava de falar sobre o dom da profecia, muito falado, muito conhecido entre nós. A Bíblia está cheia de referências à palavra profética de Deus, mas hoje eu quero focar-me essencialmente na ação deste dom no Novo Testamento. Há dois textos bíblicos que nós vamos ler hoje. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 10, diz-nos o seguinte: a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outra capacidade para interpretá-los. A profecia. E vamos completar esta leitura observando também no capítulo 14, versículo 3 ao versículo 5. Diz: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em línguas, mas muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo-se as interpretar, para que a igreja receba edificação. A partir deste texto bíblico, vamos tentar extrair algumas verdades sobre a ação deste dom espiritual. O substantivo que aqui está presente no grego é profeteia, significa a declaração da mente ou do conselho de Deus. Quando estamos a falar de uma profecia, estamos a falar de uma partilha da mente e do conselho de Deus para a igreja, para o povo de Deus, para todos nós quando nos reunimos. Quando pensamos em profecia no Antigo Testamento, pensamos nela de um ponto de vista profético, vaticinador, de anunciar aquilo que vai acontecer no futuro. É a declaração daquilo que não pode ser conhecido, é a descrição antecipada da vontade de Deus. Mas quando Paulo está a falar com os coríntios para que procurassem com zelo, com dedicação, os dons espirituais e principalmente que profetizeis, ele tem em mente um outro aspecto desta atividade profética. Não é a ideia de vaticinar o futuro em principalmente, mas a ideia de que a igreja possa ser edificada, exortada e consolada, como já vamos desenvolver. Quando Deus não se revela, quando Deus não fala, a igreja corre o perigo de se corromper. Já o sábio Salomão dizia, não havendo profecia, o povo corrompe-se. Por outras palavras, não havendo revelação de Deus, não havendo palavra de Deus, não havendo comunicação de Deus, a nossa tendência é afastarmos-nos do caminho de Deus, da obra de Deus. Deixem-me introdutoriamente dizer-vos que as Escrituras falam-nos ou mostram-nos que existem três fontes possíveis das profecias. Três fontes. Alguns aí em casa estão a torcer o nariz. O que é que eu quero dizer com isso? Três fontes. Olha, a profecia obviamente deve e tem que ter uma origem divina. Ou seja, é uma inspiração que vem diretamente do coração de Deus, que é a fonte de todo o bem, a fonte de toda a verdade, que vem à mente e ao coração do homem para trazer essa mensagem para a igreja. Mas às vezes essa fonte divina pode ser corrompida. Essa água límpida que vem do céu pode ficar suja pela intervenção humana, porque às vezes existem algumas mensagens que não são verdadeiramente proféticas, ou seja, não vêm diretamente
diretamente de Deus, vem do homem. Neste caso, a mensagem não vem do coração de Deus, não vem do céu, mas vem do coração do próprio profeta, que fala sem autorização do Senhor. Às vezes com boa intenção, às vezes com bons objetivos, mas se não vem do coração de Deus, já não é uma mensagem vinda do céu, já não é uma profecia. Às vezes pode até haver em manifestações chamadas proféticas, cuja fonte é demoníaca, cuja fonte é o inimigo das nossas almas. A isso não chamaremos profecia, mas uma falsa profecia que vem de um espírito enganador. O apóstolo Paulo avisa-nos disso, dizendo que nos últimos dias, lá quando escreve a Timóteo, muitos se deixarão enganar por espíritos enganadores, mensagens supostamente proféticas e inspiradas, mas que na verdade não têm uma inspiração do céu, têm uma inspiração maligna ou terrena. Às vezes este dom tem sido muito mal usado e por isso alguns têm muito receio destas manifestações. Este dom não serve para tomarmos decisões nos negócios. Não precisamos deste dom, não é para nos iluminar e dizer se vamos fazer este negócio ou aquele, não. Este dom também não é uma agência de casamentos. Alguns se calhar estão a sorrir em casa, mas eu já ouvi algumas profecias dizendo que tu casas com este, casas com aquele, com outro, e normalmente estas coisas não dão resultado, porque como já vamos ver, este dom não tem esse objetivo, não é para promover casamentos, não serve para coagir as pessoas a ofertar ou a darem alguma coisa. Não, isso é manipulação, isso não tem nada de Deus, porque quando nós ofertamos com liberdade, com alegria, com gozo, voluntariamente. Não precisamos de nenhuma profecia para nos obrigar a fazer alguma coisa. E também não serve, e isto é muito importante, para criar novos ensinos ou novas doutrinas. Deus, o seu Espírito, nunca agirá contra a sua palavra, não trará uma revelação diferente daquela que Ele já deu. Temos visto que muitos movimentos religiosos surgem pela intervenção de profetas que trazem novas revelações. Nós não aceitamos isso, nós não concordamos com isso. A profecia não tem esse objetivo. Essa profecia sobrenatural, inspirada, que trouxe as Escrituras, já está encerrada, já está acabada. Deus já revelou a sua palavra na totalidade. Então, perguntam os irmãos, para que é que serve o dom da profecia? Qual é o seu propósito? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, e nós lemos há pouco, no versículo 3, ele fala que este dom serve para falar aos homens de maneira sobrenatural. Deus às vezes quer trazer uma mensagem de revelação, de edificação, de desafio, de exortação, e então usa uma palavra profética, uma profecia, inspira um crente, usa um crente para falar de forma sobrenatural aos homens. Serve também, e vamos investir aqui algum tempo, para edificar a igreja. Lembrem-se, para edificar a igreja. Edificar fala de construir. Vejam que o apóstolo Paulo está a dizer isso, que nós lemos, versículo 4, ele diz, o que profetiza edifica a igreja, traz edificação para a igreja. Edificar é o ato de construir, de promover crescimento espiritual. Uma mensagem profética pode-se perceber se ela vem de Deus, se aquilo que ela está a trazer é edificação, se aquilo que ela está a trazer é destruição, é separação, é luta, é batalha. Não pode vir de Deus, porque a profecia serve para edificar, para construir, nunca para destruir. Edificação significa a estruturação da igreja local, a formação do nosso homem interior, porque Deus está a construir-nos interiormente ou individualmente, mas também nos está edificando coletivamente. Na medida em que eu pessoalmente sou edificado, a igreja também é edificada, porque é o conjunto dos membros que está a ser fortalecida. Então a profecia serve para que seja
edificado um verdadeiro templo ao Senhor, um verdadeiro serviço a Deus, um verdadeiro culto a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo e Deus deseja edificar a nossa vida para que possa construir um templo, um lugar onde Ele possa habitar com prazer e satisfação. Então a ideia que nós temos aqui é de promover o crescimento espiritual, o desenvolvimento do caráter de cada crente, de cada fiel. Diz o apóstolo Paulo que a profecia serve para edificar, mas também serve para exortar. O versículo 3 que nós lemos diz: o que profetiza fala aos homens, edificando, e depois diz exortando. Exortar não quer dizer simplesmente dar umas castadas e bater com força, como às vezes nós aprendemos ou imaginamos que seja assim. Não, exortar significa chamar para perto, ou chamar à parte para falar alguma coisa. Ou melhor, o sentido que eu mais aprecio é exortar no sentido de encorajar, de estimular. Quando vem uma profecia, ela deve ter este objetivo, de nos encorajar, de nos estimular à fé, à confiança, apelar à coragem do crente, para que o crente possa prosseguir em frente, possa avançar, possa vencer os obstáculos, possa vencer as dificuldades. Deus fala-nos para nos exortar, admoestar, exortar, instigar a pessoa a buscar um novo curso para a sua vida, sempre na perspectiva de ter um futuro melhor. E nós precisamos, eu preciso, às vezes desviamos-nos um pouco do caminho, às vezes escorregamos, às vezes falhamos, às vezes pecamos, e precisamos muitas vezes que Deus traga uma palavra de exortação à nossa vida. Podemos também ver este sentido de exortar como sendo um aviso, um conselho para a nossa vivência. Ao mesmo tempo tem o sentido de nos impelir, nos desafiar, nos incentivar, nos encorajar. A profecia deve trazer essa coragem, esse incentivo, essa força. Se alguém trouxe uma profecia que nos deixa completamente de rastros, desconfie, porque a ideia é incentivar-nos a avançar, é exortar-nos para continuar. A exortação deve ser vista como uma ajuda. O que exorta coloca-se ao lado do outro para o encorajar, para o desafiar, para o ajudar. Às vezes até o leva ao colo. É esse o sentido. Deus quer trazer uma manifestação sobrenatural, trazer uma profecia, primeiro para edificar, segundo para nos exortar. E em terceiro, diz o texto também, que é para consolar, confortar ou consolar. Vejam, quem traz uma mensagem em profecia, primeiro, Deus quer falar de forma sobrenatural aos homens. Falar para fazer o quê? Para nos edificar, nos construir, para nos exortar, para nos levar ao caminho, para nos encorajar a continuar no caminho, para nos fortalecer no caminho, mas também para nos consolar. E eu aprecio muito isto, espero que vocês também. Nós precisamos deste santo consolo do Espírito Santo. Consolar é no sentido de um encorajamento, de falar com ternura. Quem profetiza, quem traz uma mensagem do coração de Deus, é para falar-nos com ternura, com amor, para nos incentivar, para nos chamar para o lado de alguém. Tem em mente uma relação de ternura, uma relação de conforto. A profecia muitas vezes serve para isto, para trazer conforto, revelando que Deus está conosco, que Deus está ao nosso lado, de alívio, de refrigério. Nós precisamos de manifestações espirituais que tragam este refrigério do céu para a nossa vida. Sem dúvida que o conceito que temos aqui, o conceito de confortar, de consolar, tem em mente o estar próximo de alguém para ajudar. É a ideia de que o Espírito de Deus está conosco, está ao nosso lado para nos ajudar, nos fortalecer, nos animar. E quando pensamos em consolo, o que é que nos vem à mente? Vem à mente o Espírito Santo, que luta a nossa causa, que guerreia por nós, que batalha por nós, que intercede por nós. Já falámos disto, que Ele está ao nosso lado para lutar por nós, que Ele vive intercedendo, clamando por nós, que é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador, é o nosso consolador. O Espírito de Deus revela-se como o consolador, o ajudador, o auxiliador. Por fim, a profecia tem
um outro objetivo, que é convencer os incrédulos, os que ainda não são crentes, e tornar manifestos os segredos dos seus corações. Paulo fala disso mais à frente, aqui no capítulo 14, versículo 23, diz: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou induto, e ele por todos convencido e por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de facto no meio de vós. Interessante esta ideia de Deus falar de maneira sobrenatural para convencer os incrédulos, para manifestar, tornar claros, tornar transparentes os segredos dos seus corações. Muitos dos que me estão a ouvir experimentaram isto. A primeira vez que chegaram à casa de Deus, chegaram ao culto e o orador, o pregador, estava trazendo uma mensagem de Deus, estava pregando a palavra e nós estávamos questionando-nos como é que ele conhecia a nossa vida, como é que ele sabia tudo aquilo que estava a passar connosco. Até alguns imaginaram que foi a mulher, ou que foi o marido, ou que foi o vizinho, ou o amigo que o convidou, que contou a sua vida toda àquele homem. Não de forma alguma. Não foi um homem, uma revelação humana, mas era Deus a usar o seu servo, a sua serva, para trazer uma mensagem de profecia, para revelar, para mostrar os segredos do coração e desta maneira atrair-nos a Deus, percebermos que era uma manifestação sobrenatural, uma manifestação do poder de Deus, que Deus estava a agir, e isso levava-nos a chegar perto do Senhor. Há uma outra coisa que eu quero dizer-vos antes de chegarmos a uma conclusão, é que a Bíblia diz uma coisa interessante, ainda aqui no capítulo 14, versículo 29, falando deste dom espiritual, diz: tratando-se de profecia ou de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, e os outros analisem, e os outros observem aquilo que está a ser dito. É interessante, porque se achássemos que esta era um dom que agisse no mesmo sentido dos profetas que nos deixaram as Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, isso não é questionável, porque a palavra de Deus é infalível, é absoluta, nós aceitamos-la como verdade de Deus. Mas como vimos ainda há pouco, às vezes podem haver fontes que não são divinas, fontes que estão deturpadas. Então Paulo diz: fale 1 ou 2 ou 3 profetas, enquanto os outros analisam, julgam, observam aquilo que estão a escutar. Porquê? Como é que nós devemos fazer essa avaliação? Não só de uma manifestação de profecia, mas de cada vez que alguém sobe ao púlpito e vem trazer uma palavra de Deus, vem trazer uma exortação, vem ler as Escrituras, nós devemos seguir este conselho paulino de analisar aquilo que estamos a ouvir. Devemos fazer o quê? Paulo explica, olha, devemos examinar tudo, diz Paulo, e reter o bem. Às vezes, no meio da mensagem, pode haver um toque ao outro humano. Ok, deixe isso de lado, analise tudo, deixe de lado isso, mas retenha o bem daquilo que Deus falou, retenha a mensagem essencial, mantenha a mensagem de Deus para a sua vida. Devemos observar se quem está a trazer essa mensagem profética ou essa pregação tem pelo menos um destes 3 elementos. Será que aquilo que estamos a ouvir está a edificar? Será que aquilo que estamos a ouvir está a exortar? Será que aquilo que estamos a ouvir está a consolar? É porque se não edifica, se não exorta, se não consola, já não é profecia, é outra coisa qualquer. Se não produz construção na nossa vida, se não traz algum consolo ao nosso coração, se não nos encoraja ou nos anima a mudar o nosso conduto, a mudar a nossa conduta, a mudar o nosso caminho, a olhar para a frente, a caminhar com Deus com força, desconfie, porque provavelmente essa não é uma manifestação espiritual que nós devamos receber. Jesus também nos disse que pelos frutos os conhecereis. Nós devemos observar
quem está a ser usado por Deus, se a sua vida corresponde à mensagem, pelos frutos os conhecereis. Se aquela pessoa tem fruto para que Deus possa trazer uma mensagem sobrenatural. Claro que, excepcionalmente, Deus pode manifestar-se como Ele quer. Pode usar um incrédulo, até pode usar uma burra, uma mula, como fez com o profeta Balaão. Mas, normalmente, nós devemos observar o fruto que aquela pessoa está a produzir. Como é que sabemos se uma profecia vem de Deus? Olhem, há uma chave, e já vimos isto para todos os outros dons espirituais também, é se a profecia traz glória para Cristo. Se a profecia glorifica a Cristo, honra a Cristo, exalta a Cristo, coloca Cristo lá no primeiro lugar, se traz o sinal de destaque a Deus, porque no culto, na celebração a Deus, o foco nunca pode ser o homem. Claro que é o homem que prega, claro que é o homem que canta, claro que é o homem que ora, claro que os músicos são humanos, claro, com certeza, mas o foco é Deus. Cristo tem que ser glorificado, Cristo tem que ser levantado, a glória tem que estar focada em Cristo. Se aquela mensagem glorificou a Cristo, amém. Se Cristo não esteve lá, vamos desconfiar. Se a profecia está de acordo com as Escrituras, como vos disse há pouco, isto é muito, muito, muito importante. Muitos têm se deixado enganar, se têm deixado iludir por falsas profecias. Cuidado, vamos observar tudo de acordo com a palavra de Deus. Se a profecia está de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus, amém. Se ela se desvia das Escrituras, da revelação de Deus, rejeite. Não vem de Deus, não é da parte de Deus, não aceite. Seja uma profecia, seja uma mensagem, uma pregação, um ensino, se não está de acordo com as Escrituras, se não está de acordo com a palavra revelada de Deus, não aceite, porque não pode vir do Senhor. Por fim, se ela é uma profecia vaticinadora, e como vos disse, esse não é o propósito essencial da profecia no Novo Testamento, mas Deus pode querer revelar alguma coisa no futuro. Se é uma profecia vaticinadora, temos que observar se ela se cumpre. Se ela se cumpre na totalidade e com exatidão. Deixem-me concluir esta meditação convosco. Temos estado a estudar estas manifestações do Espírito Santo. Espero que esteja a ser útil e desafiante para vocês. Gostava de fazer isto noutro contexto, em que estivéssemos todos juntos, mas enfim, foi assim que Deus permitiu. Mas ao concluirmos estas meditações, precisamos estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Temos que orar como igreja, que Deus nos torne sensíveis à sua voz e à sua ação. E falando em particular do dom da profecia, devemos lembrar-nos que ela não é infalível, porque apesar da inspiração do Espírito Santo, o dom está sujeito à fraqueza, à fabilidade do crente, através do qual ele se manifesta. Por isso, como dizíamos, temos que julgar, temos que analisar, melhor dito, temos que ver se aquilo que está a ser dito está de acordo com as Escrituras, se é mesmo inspiração divina ou se o profeta está a deixar que a sua carne ali entre. O dom da profecia, como vos dizia, é distinto do ministério do profeta. Todos os crentes podem e devem ser usados para profetizar, mas nem todos têm este ministério espiritual do profeta. E lembrem-se, quando estamos a falar de profecia, não é o próprio Deus a falar diretamente, de forma alguma. Deus traz essa inspiração à nossa mente, ao nosso coração, mas quem fala é o homem. Quem fala é o homem e deve falar na naturalidade do seu ser, da sua voz, etc. E nestes dias, como eu vos disse, normalmente o objetivo não é predizer o futuro, anunciar o futuro, mas deve ser edificar, exortar, consolar a nossa vida. E nós precisamos tanto que Deus nos traga uma palavra do céu que nos edifique, que nos construa. Precisamos tanto que o Senhor nos exorte, nos anime, nos encoraje a continuar a caminhar, a continuar a avançar, a olhar para a frente. Precisamos tanto, nestes dias em particular, de uma mensagem de consolo da parte de Deus. Já chega de mensagens de destruição, de morte, de tristeza. Basta ligar a televisão, só vemos tristeza, destruição. Deus tem palavra de consolo para a nossa vida e Ele deseja trazer isso ao nosso coração. Então vamos orar juntos nesta noite,
pedindo ao Senhor que Ele possa trazer essa manifestação sobrenatural à nossa vida e que em cada culto, em cada reunião que fazemos para Ele, Ele se possa manifestar entre nós. Senhor, tem sido bom estarmos juntos meditando na Tua Palavra. Oramos a Ti no nome de Jesus, para que Tu possas continuar a manifestar-te entre nós. Remove a incredulidade, a dúvida do nosso coração, mas cada um de nós tenha este desejo de ser um instrumento nas Tuas mãos, para ser usado pelo Espírito Santo e pelos dons espirituais, para que a Tua igreja e a Tua obra possa avançar cada vez mais. Dá-nos essa fome, dá-nos essa sede, dá-nos esse desejo de sermos usados por Ti. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, deixem lembrar-vos que este domingo não teremos o nosso culto de ceia do Senhor ainda. Como sabem, este fim de semana é um fim de semana em que não há circulação entre concelhos, alguns estão impedidos de poder deslocar-se até à casa de oração. Então, este domingo não teremos o nosso culto de ceia, estaremos juntos. Os irmãos aqui de Oeiras venham, vamos estar no culto celebrando a Deus, vamos estar a transmitir o nosso culto em direto para todos vós, mas vamos passar o nosso culto de ceia do Senhor para o outro domingo, domingo dia 13. Aí estaremos juntos para relembrar a morte e a ressurreição de Jesus, e no fim do culto também teremos a nossa Assembleia Geral, querendo Deus. Deixo-vos um abraço amigo, que Deus vos abençoe e que Ele vos acompanhe. A paz.